José Luiz da Atena, já conosco, já no Manhã Bandeirantes. Da Atena tem deputado gastando mais verba durante a pandemia, verba de gasolina, verba de tudo. A gente achou que nesse momento a economia ia ser maior, né, da Atena? Bom dia para você. José Luiz da Atena, já aqui com a gente na Rádio Bandeirantes. Oi, Datenão, tudo bom? Bom dia. Eu tô bem, é só... Tem um botão aí, chama on-off. O cara botando no on, a gente fala. Botando no off, a gente não fala. A gente não consegue falar. E é todo dia o cara chega assim pra mim, isso desde que eu sou menino. E eu já não sou menino faz algum tempo. Quando eu trabalhava em rádio, o técnico falava assim pra você... o problema é aí com você. Eu falava, não, eu não mexi em nada aqui. Aí o cara falava assim, então mexe em tal botão, que eu vou mexer aqui. E o cara não mexia aí, entendeu? E aí ele falava, tá vendo como o problema é aí, eu não mexi em nada aqui. Então eu peço gentilmente, porque eu tenho 63 anos, e só por isso sou mais velho que algumas pessoas, que não mexam nos botões aí, o dia que eu vou falar aqui, porque aqui eu não mexo em botão nenhum. Se ninguém mexer aí eu consigo falar com você aí. Se você que estiver aí e estiver me ouvindo, significa que ninguém mexeu no botão aqui e nem aí. Então, já que estamos conversados, porque já é a quinta vez, dos 3 últimos dias, que eu sou obrigado a ficar apertando o botão aqui, e eu não sou técnico de som, nem astronauta, nem... Não sei mexer com esse negócio aqui. Então é só deixar no on ligadinho aí que tá tudo certo. Não é de hoje que estão gastando verba de gasolina, não. Isso aí vende há muito tempo. Não só a verba de gasolina. Por que um senador tem 60 assessores, minha filha? Um deputado, 12 assessores? Fala pra mim. Mesmo fora de época de pandemia, por que um deputado custa mais de R$1 milhão à nação? Não é? Se ele ganha, sei lá, 30, 36 mil, sei lá quanto ganha, mas custa mais de R$1 milhão, são os penduricalhos. Que são os penduricalhos que a gente é obrigado a engolir nessas aposentadorias milionárias de todos os poderes aí. Isso tudo vai embutido Boa parte disso tudo vai embutido nos penduricalhos das aposentadorias. Depois, o que precisa fazer? Se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Fizeram a reforma da Previdência, infelizmente veio a pandemia e o Brasil quebrou do mesmo jeito. Mas enquanto o Estado não enxugar as suas contas, enquanto os poderes não pararem de gastar o que gastam, todos os poderes, tem cara aposentado em judiciário com, sei lá, 200 mil, 100 mil, sei quantos mil aí. Tem cara aposentado na política com uma grana violenta que você jamais imaginou, daria para pagar não sei quantas aposentadorias. De gasolina, tem cara que usa gasolina para dar volta ao mundo em pandemia. Isso é um tapa na cara da sociedade, não é de hoje que isso acontece. Não é novidade, essa notícia não é nova. Nós demos outro dia aí que um cara gastou durante a pandemia o que ele não gasta normalmente. Então, tem boi na linha há muito tempo. Não adianta nada. É a mesma coisa que eu falo do transporte coletivo aqui de São Paulo. É a mesma coisa que eu falo. O Estado pede para você usar máscara, passar álcool em gel na mão ou lavar a mão todo dia. Né? O Estado pede para você ter o distanciamento social. Mas o que eu digo para o nosso ouvinte, e agora telespectador, porque rádio tem imagem também, o que eu digo é o seguinte, não faça o que o Estado manda você fazer. Faz o que você tem que fazer mesmo, que é isso tudo, para a sua própria preocupação, para você não contaminar ninguém e nem ser contaminado, porque não vai atrás do Estado, porque o Estado não cumpre com o que ele deve cumprir. Você viu ontem o que arrumaram o metrô e o Estado de São Paulo? As aglomerações causadas aí em portas de estação, com no mínimo, já entrou um barulho aqui que eu não sei de onde é. Hoje é dia, hein? Começou a pintar barulho que eu não sei, deve ser de Marte que estão tentando conversar comigo aqui. Então o Estado, se o Estado não é cumpridor das funções dele, né, se arruma aglomeração em época de pandemia, ô Thaís, como é que o cidadão, como é que ele pode exigir do cidadão que o cidadão faça alguma coisa? Então o que eu digo ao cidadão,
Você que é taxado com um imposto absurdo, que trabalha mais de 6 meses por ano por um governo, não é esse governo, por todos os governos aí que nós tivemos, você trabalha mais de 6 meses por ano, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Então faça por você, não faça por esse Estado que não te dá nada. Né? E pandemia, tá querendo ir embora, Thaís? Não, pode ir que eu continuo o programa aqui. Não, tô acompanhando aqui. Pandemia é pandemia. Pandemia, a Europa já está vivendo uma segunda onda da pandemia. Então você tem que estar preocupado com a sua saúde, não porque o Estado quer que você fique preocupado com a sua saúde. Porque o Estado é isso. É deputado usando gasolina quando ele usa o computador. Eu nunca vi computador a gasolina. Você já viu computador a gasolina? Então eu nunca vi. Se não tem sessão presencial, por que o cara está gastando tanta gasolina e gasta com tantos assessores e tudo mais? Tudo deveria começar pelo exemplo, o velho exemplo que vem de cima. Quando não começa pelo exemplo que vem de cima, é melhor você fazer o que é bom para você, mesmo porque o que está envolvido não é a sua saúde financeira só. Não é você quebrar e está quebrando tudo. O que está envolvido é a vida e a morte. E sua, porque esses caras cuidam do deles. Quando vier a vacina, você pode ter certeza que esses caras vão tentar se privilegiar, vão tentar vacinar a primeira vacina, a família deles, vão pensar, porque eles só colocam o povo em primeiro lugar na hora da bendita eleição. É isso aí. Pois é, sabe, Datena, nessa semana a gente abriu aqui durante o Jornal Gente a página do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e lá tem a informação pública de todos os salários de desembargadores. A gente fez isso naquele episódio do desembargador que carteirou na praia, enfim, até para ter uma ideia. Datena, o teto constitucional de R$39 mil para funcionário público, eu não sei para que ele existe, né? Porque ele é uma ficção. Porque no caso daquele desembargador e de quase todos os outros, não existe esse pagamento. 39 mil, 40, 50, 60, 100, 200, 300 mil. Como é que um desembargador pode receber em algum mês R$300 mil? Ah, mas é porque são as férias, o acumulado, o bônus. Mas é uma ficção, você tem toda a razão, Datena. Até porque a gente fica esperando que o Estado cuide da gente. Fale, puxa, não tem ninguém fiscalizando aqui na praia que o cidadão está sem máscara. Onde está o fiscal? Poupe, né? A pessoa tem que saber que tem que estar de máscara. Se tiver um fiscal lá, usa. Não é assim também, né? A nossa dívida pública, ela já era impagável. Ela vai ficar mais impagável ainda, porque o governo dessa vez fez o que tinha que fazer. Ele está raspando o caixa para poder pagar as pessoas com auxílio emergencial e daí por diante. Mas antes disso, o que se paga a políticos, em todos os sentidos, né? Todos os poderes, né? Judiciário, executivo, legislativo, o que tem de penduricalho ligado a esses poderes, né? Fazem da nossa dívida pública uma coisa, um buraco negro, uma coisa sem fundo, uma coisa que você não vê o fundo. Buraco negro é aquela coisa no espaço que você não sabe o que tem do outro lado, já previsto pelo Einstein, previsto pelo Stephen Hawking. É uma coisa que você não sabe o que tem dentro. Você não sabe o que tem lá dentro. Né? Então, a conta pública brasileira é um grande buraco negro. Você não sabe o que tem dentro. Porque eles gastam do jeito que eles querem, como eles querem, e quem fiscaliza os caras? Eles mesmos. Não tem fiscalização. E aí fica cobrando do cidadão tudo que você tem que pagar. Né? Vai dever para a Receita Federal para você ver o juro de mora que você toma na cabeça. Agora, se o Estado deve para você, como precatórios, por exemplo, você não recebe nunca e quando recebe é uma coisa irrisória. Se o cara quer desapropriar um terreno seu, e muita gente está me ouvindo e sabe que isso é verdade, ele paga o preço que ele quer e pronto, porque o Estado é absoluto. Já não deu certo isso uma vez na história, viu, Thaís? Já não deu certo. Você lembra daquele rei que falava, o Estado sou eu? Pois cortaram a cabeça dele. O símbolo do absolutismo. Né? O Estado sou eu, o Estado sou eu. Né? O Rei Sol, o Estado sou eu. Cortaram a cabeça dele, da mulher dele, do cachorro dele, de todo mundo. Um dia, nós vamos cortar a cabeça desses nossos governantes nas urnas eleitorais. Porque não é possível que o Estado brasileiro,
que os poderes públicos brasileiros sejam tão inflados e inchados de salário e o pior, que sem transparência, eles procuram esconder. Eu, por exemplo, ganho um baita de um salário, mas o meu salário está disponível lá na Receita Federal. Eu ganho da Band e a Receita Federal sabe o que eu ganho. Eu não tenho penduricalho nenhum. Eu não recebo bola por fora, eu não recebo auxílio gasolina, não recebo auxílio. Não, o meu salário é um grande salário, muito mais do que eu merecia, muito mais do que o povo brasileiro deve ganhar, mas é o Estado que sabe o que eu ganho, entendeu? E o dono da televisão me paga porque acha que eu mereço ganhar isso e porque ganha em cima de mim também. Você acha que o dono da televisão me paga porque me acha bonito, alegre e gostoso? Claro que não. É porque se ele me paga uma baita de uma grana, ele ganha uma grana muito maior em cima de mim. Porque eu faço um programa que dá emprego para várias pessoas, que dá audiência e tal, mas pelo menos eu sou claro naquilo que eu faço. Eu acho que a partir do momento que a gente mostrar transparência no governo, ver quem ganha o que merece e quem ganha muito menos do que merece, um dia as contas públicas vão estar perto de serem normais. E quando entra em estado de emergência, então, você pode esquecer, porque aí a fiscalização desaparece completamente em todos os sentidos, porque começam a roubar do outro lado e esquecem de uma, eu não vou dizer roubalheira porque é lei, mas de uma, vamos dizer assim, de um gasto super, hiper exagerado perto do poder público, o poder público perto do poder de aquisição da população. O que o brasileiro médio, não vou dizer nem o miserável, que está passando fome, o que o brasileiro médio tem de poder de compra é uma coisa irrisória perto do que funcionários públicos, nem de primeiro escalão, hein? De terceiro ou quarto escalões aí. Você pega, por exemplo, o cara que está servindo café lá no Congresso Brasileiro, você vê quanto o cara ganha. Aí você fala assim, você está desvalorizando a profissão do cara que está servindo café? Não, porque você faz a comparação de quanto o cara ganha para servir café numa empresa comum, na nossa empresa, por exemplo. Faz a comparação de quanto o cara que serve café ganha aí na Bandeirantes e quanto que o cara ganha lá no Congresso Brasileiro. Você vai ver que é uma disparidade absurda. Você compara as profissões normais do dia a dia, do cara que está me ouvindo agora aqui, de um motorista de aplicativo, de um motorista de táxi, com um motorista de senador, um motorista de deputado. Faz a comparação e vê as benesses. É uma coisa assim absurda. Então, num país pobre, a gente não pode ter um Estado que gasta muito, mas muito, 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 muito além do que o coitado do brasileiro ganha quando ganha, porque a maioria está desempregada, né? Datenão, bom programa para você, hein? É bom conversar com você, mas Adoro. De vez em quando eu acordo com o ovo virado, eu não deixo você falar e você é super inteligente. Mas já você falei muito genial. hoje. Não, mas você é genial. Eu fico ouvindo aqui as suas opiniões. Eu não gosto de me apropriar de ideia dos outros sem dizer que é ideia dos outros. Muito dos meus comentários que eu faço baseado no que você fala, porque eu fico pelo menos meia hora te ouvindo. Eu acabei de acordar, porque eu dormi tarde, como sempre durmo muito tarde. Então, muitos dos comentários que eu faço, para dizer a verdade, a grande maioria eu faço baseado no que você fala e no que você traz de informação nessa última meia hora, que eu fico bebendo da sua fonte aí, para poder, pelo menos, esboçar algumas ideias. Então, que isso fique bem claro, que eu repito, tem muita gente que gosta de plagiar os outros e tal, eu não. Eu aproveito ideias, mas não nego que aproveito ideias e as suas eu aproveito todo dia com muito prazer, que você, além de grande companheira, é uma jornalista de primeiro time, é uma das grandes jornalistas que o Grupo Bandeirantes teve e vai ter sempre. Nossa, tá bom? Obrigada, Datena. Eu estou saindo aqui toda inchada. Obrigada. Beijo. É verdade. Você está na Rádio Bandeirantes.
Manhã Bandeirantes. Notícia e opinião. Apresentação: José Luiz da Atena. Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Olha, tem tanto assunto para comentar. Tem o Aras dizendo que a Lava Jato é uma organização policialesca que deve investigar mais do que investiga. Eu não sei, só se o Aras sabe mais do que eu, e ele deve saber porque está dentro do governo, para dizer isso. Eu acho que polícia, quando tem que investigar e pronto, acabou. Entendeu? Desde que haja base para investigação, desde que parta de investigações claras e não pessoais, que não envolva nenhum detalhe pessoal entre o investigador e o investigado. Tem muito ladrão nesse país, pô. Então não sei se o Aras está com a razão, não sei. Eu gosto muito do Aras, acho o Aras um cara bacana, já entrevistei algumas vezes, mas eu acho que bandido tem que ser investigado. É simples assim. É que nós pegamos, primeiro, uma classe política grande nas investigações da Lava Jato, botamos um vagabundo na cadeia que nunca pensou que ia para a cadeia, botamos, que eu digo, foi um estamento burocrático de segurança brasileira, da qual faz parte a Lava Jato. Né? E como teve muito vagabundo que foi para a cadeia, os caras estão dizendo que houve exagero. Na hora de roubar não tem exagero, né? Na hora de roubar os caras roubam à vontade. Na hora de meter a mão no dinheiro público, pô, você acha que Lava Jato é exagero, cara? Então eu pergunto, quanto foi encontrado na casa do Gedel, naquele apartamento? 51 milhões de reais de dinheiro público. E ele tá lá comendo pizza na casa dele. Você acha que ele roubou só 51 milhões de reais? Parte das operações absurdas, canalhas, ladras, sombrias do Cabral, parte está na Lava Jato, dele e da mulher dele. Você acha que é exagero da Lava Jato atrás do Cabral? Ou Odebrecht? O que a Odebrecht fez de obras maravilhosas, mas o que ela roubou em cima dessas obras maravilhosas não está no gibi. Então é exagero da Lava Jato atrás da Odebrecht? Eu vou parar por aqui, porque senão ficaria o programa inteiro falando sobre essas empresas ladras que meteram a mão no dinheiro do país. Empresas não, donos de empresas ladras. As empresas são maravilhosas. É difícil você pegar uma empresa que constrói como a Odebrecht. Por que constrói como a Odebrecht? Por causa dos funcionários da Odebrecht. Né? Você que é a massa trabalhadora, eu não sou o Lula aqui para ficar falando de massa trabalhadora não, mas é verdade. Se não fosse você trabalhador, as empresas não existiriam. Aí os caras contratam bons trabalhadores, armam grandes empresas, só que depois o dono começa a roubar. Se o dono começa a roubar, o que você tem que fazer? Tem que fechar a participação dele na empresa, botar o vagabundo na cadeia, tomar tudo que ele tem e disponibilizar essas empresas para um grupo de empresários que esteja interessado em agir honestamente, pagando os impostos, trabalhando da forma que tem que trabalhar, não corrompendo agentes públicos nem políticos. Né? Imagina você se essas empresas que já são boas por causa dos trabalhadores da empresa, porque não é o Odebrecht que vai lá meter a mão na massa em Angola, aqui, no Brasil ou em qualquer lugar, para construir nada. Quem vai construir é o trabalhador, é você que está me ouvindo aí, entendeu? O dono roubou. Então você tem que fazer, sei lá, abre uma licitação aí, faz um leilão público dessas empresas e pega aí os 10 melhores empresários, melhores pagadores de impostos, melhores fazedores de emprego, que é isso que eu acho que o empresário é. Não é nenhum termo correto no português correto no português bem definido, mas para mim um bom empresário é um fazedor de emprego. Né? Ah, mas da Atena, você está dizendo o português errado. Não interessa português errado. Não me interessa falar o português certo. Me interessa não roubar, entendeu? Você pega 10 empresários bons e fala assim, ó, quem que é o Odebrecht aí?
porque o dono é ladrão. Ah, eu quero, propostas e tal. Faz lá um leilão com clareza, quem ganhou leva. Porque aí você vai ficar uma empresa de bons trabalhadores, de ótimos trabalhadores, de trabalhadores de primeira, não é? Para um patrão de primeira. Não uma empresa com trabalhadores maravilhosos, como são os operários brasileiros. Você que está me ouvindo aí, você já roubou alguma vez, meu compadre? Você já meteu a mão na carteira de alguém alguma vez? Não, não meteu. Mas o dono da sua empresa roubou. Ó, dá até para ouvir aqui. Dá até para ouvir no meu retorno, que aliás hoje está pior do que os outros dias, porque mexeram nessa bagaça aí pra caramba. Mas o negócio é o seguinte, dá para ouvir aqui. O cara fala, roubou. Quantas empresas excepcionais eu sou contra quebrar a empresa do empresário ladrão, mas sou contra soltar o empresário ladrão para continuar gerindo a empresa. Porque ele vai roubar do mesmo jeito. Ladrão não tem jeito, não. Ladrão dificilmente tem jeito. Ladrão sem vergonha, vagabundo, de dinheiro público, dificilmente tem recuperação. Primeiro que a taxa de recuperação dessas cadeias brasileiras é uma piada, não é? A gente devia ter, o princípio básico do direito é a aplicação da pena, você pressupõe a recuperação do réu. Só que nas cadeias brasileiras os caras vão lá e fazem o PCC. Por quê? Porque simplesmente não recupera a cadeia, começou a não recuperar ninguém, você bota lá o cara que é ladrão de bicicleta, põe numa cela com 80 pessoas no lugar que cabem 10, o cara fica revoltado, o que ele vai fazer? Vai se revoltar contra o sistema. Aí os imbecis começam a pegar presos com consciência política, presos inteligentes e colocar junto com esses caras revoltados. Os caras vão lá e fazem o quê? Organizam os presos e fazem PCC, Comando Vermelho. Então, quem criou o sistema penitenciário brasileiro, que tem como qualquer princípio de qualquer sistema penitenciário mundial, você aplica a pena para que o cara saia melhor do que entrou na cadeia. Quem criou esse sistema penitenciário que nós perdemos o controle, quem manda na cadeia é o PCC, quem manda na cadeia é o Comando Vermelho, quem manda na cadeia não é o Estado. Para você mandar na cadeia, você tem que sofrer. Veja o Gaquia lá em Prudente, um dos maiores promotores que eu conheço. Todo dia o cara é ameaçado de morte com um revólver, metralhadora apontado para a cabeça. Quem criou o PCC foi a ausência de capacidade do Estado brasileiro em gerir o sistema prisional. Então o cara entra ladrão de galinha na cadeia e sai criminoso da pior qualidade ligado ao PCC. O Estado brasileiro, com a sua incompetência, criou um sistema prisional que o ex-ministro Jungmann definiu muito bem como cadeia e escritório de bandido. Então é isso que acontece no Brasil. Isso é uma barbaridade, isso é uma calamidade. Os exemplos ruins vêm de cima. Esse país precisa ser passado a limpo, porque o Brasil, eu citaria, não gosto de citar ninguém, mas eu citaria um cara que eu gostava muito, apesar de todos os defeitos que ele tinha, muito menos do que eu, porque eu tenho muito mais defeitos do que ele. Todo ser humano tem defeito. A Bíblia diz, o único perfeito é Deus e pronto, acabou. Mas o Brasil, nessa pandemia, só está fazendo o que a gente esperava que ele fosse fazer, é mostrar a sua cara, exacerbar a roubalheira, exacerbar a falta de sentimento pelo próximo, de classes dominantes. As classes dominantes mostraram mais uma vez que ficaram mais ricas. Por quê? Porque não estão nem aí para o povo morrendo. Se isolam lá nos seus condomínios de luxo, nos seus empregos de luxo, e o povo que se fere. Só estou dizendo a maioria, porque tem rico que ajuda. Mas a maioria ajuda a si mesmo. Esse é o grande detalhe. Eu sou favorável ao cara que é dono de uma empresa grande e é ladrão, que ele seja destituído da empresa imediatamente, que ele seja colocado, não precisa nem colocar na cadeia, toma tudo que ele tem e deixa na rua, porque corrupto solto, duro, é a pior coisa que existe para o corrupto. Corrupto gosta de dinheiro. E não adianta botar na cadeia, porque na cadeia, se o Odebrecht fazia pizza na cadeia de Curitiba, que adianta botar o cara na cadeia?
Não adianta nada, ele fazia pizza pra moçada. Todo mundo abria a porta, ia lá o Palocci, o Eduardo Cunha. Todo mundo ia comer a pizza do cara. Então toma a empresa do cara, que é uma grande empresa, para você não atrapalhar a vida de 100 mil, 200 mil trabalhadores, que são o que representam, na verdade, a empresa. Quem representa a empresa é você, trabalhador. Vou repetir para você. Você que é empregado da Odebrecht, você roubou alguma vez na sua vida? Você que está me ouvindo, fala a verdade. Você está sozinho no carro, você está sozinho no seu escritório. Fala a verdade aqui para mim, só eu e você vamos ouvir. Você, trabalhador da Odebrecht, roubou alguma vez na sua vida? Claro que não, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, pelo amor de Deus, pega o telefone e fala pelo menos para alguém. O dono da sua empresa já roubou alguma vez na sua vida? Claro que sim, a maioria roubou. Agora estão dando um cacete da Lava Jato porque prendeu um monte de bandido que merecia ser preso. Se ela extrapolou, bom, aí é outro caso, se passou da bola, realmente tem que ser analisada de uma outra forma e pronto, acabou. Mas, a princípio, eu acho que a Lava Jato fez boa parte do seu papel e botou um monte de vagabundo que a gente não tinha coragem de botar na cadeia. Adiantou alguma coisa? Quase nada. A maioria está solta ou presa nas suas casas, como nós, que nós estamos em quarentena, né? Eles estão em quarentena e às vezes nem usando tornozeleira. A única diferença é que eles estão em mansões de 18 quartos, 14 banheiros. Aliás, esses caras merecem casas com 14 ou 15 banheiros, porque o que eles fizeram pelo Brasil está muito mais no banheiro do que na sala ou na cozinha da casa deles. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.